Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Ricardo Halpe, sou CEO da Combox. Muratório, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar esse momento com... Eu falo teu pessoal, que agora é nosso pessoal, né? A ideia, então, hoje, pessoal, é apresentar para vocês a Combox como empresa, né? E também focar em uma das linhas de produtos que a gente entende que tem uma grande sinergia com os projetos onde a AL Reside está envolvida, né? Que é a parte de automação predial, residencial, etc. e tal. A Combox ela tem 4, 5 linhas de produto e uma dessas linhas é uma linha de automação IP, que essa linha já é muito consolidada, especialmente no pessoal de segurança eletrônica, né? Então, por que essa ideia de trazer essa automação IP para esse momento aqui? O que a gente tem visto que existe uma certa convergência em ambos as aplicações, né? Tanto de automação quanto de segurança. A gente vê, por exemplo, integradores cuja expertise maior é segurança eletrônica, não tanto automação, mas quando eles vão fazer algum projeto num prédio, seja controle de acesso, seja um tipo de alarme, a automação toda hora ela aparece. E a gente também vê o caso contrário, né? Tem integradores da área de automação que nos procuram para agregar outras coisas, outros produtos, né? No projeto deles, que inicialmente é de automação. Então, o que a gente está trazendo para vocês hoje aqui? A ideia é compartilhar com vocês esses entendimentos, né? E, de certa forma, potencializar essas oportunidades. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, eu tenho um PowerPointzinho resumido, eu compartilho com vocês, vamos falar da Combox e vamos falar desses produtos que é de automação IP, e vocês fiquem à vontade de fazer perguntas, abrindo parênteses, a minha formação ela é técnica, tá? A minha expertise é hardware, então, conforme for a pergunta, a gente pode conversar assim, sem deixar os colegas dormindo, né? Mas a gente está à disposição. Bom, então eu vou começar aqui, vou compartilhar o PowerPoint com vocês e eu vou passar para vocês, no primeiro momento, o que é a Combox. Vou ligar o compartilhamento aqui. Perfeito. Foi, né? Foi. Legal. Bom, esse aqui é um PowerPoint padrão que a gente tem, pessoal, para apresentar quem é a Combox, ok? Então vamos lá. A Combox ela foi fundada em 2005, a gente tem 15 anos. O nosso negócio é fazer hardware e software. Os nossos hardwares sempre foram IPs, desde 2005, e o nosso software também sempre foi web desde essa época aí. O interessante é que a Combox ela desenvolve tudo aqui no Brasil, seja hardware, seja software. A gente desenvolve e produz tudo no Brasil. Onde é que a Combox está no Brasil? A gente fica em Porto Alegre, nossa matriz é em Porto Alegre. Aqui a gente tem 70% dos colaboradores estão aqui. Aqui a gente tem a parte de P&D, de hardware, de software, tem comercial, administração, financeiro. Em São Paulo, a gente tem uma filial num local que eu gosto bastante, que é um shopping, se chama Espaço Cerâmica, Parque Shopping São Caetano. E é o bairro, eu acho, se chama Espaço Cerâmica, né? Então, a gente tem uma filial ali. A filial ali, ela é mais para fins comerciais, que 70% dos nossos clientes estão vinculados a São Paulo. Por isso, nossa filial é em São Paulo. E a gente também tem uma equipe lá em Brasília, uma equipe técnica, para dar suporte para integradores. Bom, a Combox ela atua somente num segmento, que é o segmento de segurança eletrônica. Poxa, então a Combox não faz automação industrial, predial. A gente nunca se meteu, como se diz, com os dois pés nesse mercado. A gente até teria tecnologia para isso, mas não é uma questão de ter tecnologia ou não, é uma questão de focar em aplicações, né? O mercado de segurança eletrônica, ele tem muita regra de negócio, tem muita aplicabilidade, e só isso aí, independente de tecnologia, já consome todo o nosso P&D. Bom, o nosso core de negócio é segurança eletrônica. A gente começou, então, em 2005. Nossa primeira linha de produto é uma linha de controle de acesso. A gente faz o software e o hardware, então é uma linha que tem praticamente 15 anos aí de vida. Hoje, então, temos também automação IP, que é o nosso assunto de hoje, que a gente tem essa linha desde 2007.
Esse nome automação IP, depois eu vou entrar em detalhes, é o nome que meio que se batizou no mercado de segurança eletrônica, porque a automação é um termo muito genérico, né? A gente fala automação industrial, automação predial. No meio da segurança, lá em 2006, 2007, quando nós lançamos essa linha, se vinculou esse nome. No meio da segurança eletrônica, tem alguns equipamentos relacionados à automação IP. Ficou esse nome. O IP é porque é via rede IP mesmo. Então, a Combox tem uma linha de produto de hardware e software exclusivamente para esse segmento, que ainda é dentro do ramo de segurança eletrônica, ok? Bom, em 2012, a gente lançou uma outra linha de produto, também é hardware e software, ok? Que é uma linha de alarme corporativo. Alarme é alarme, tem alarme na casa da praia, tem alarme na padaria, tem alarme em qualquer lugar, mas a gente focou em alarme para grandes empresas, né? Então, por isso que a gente fala que é alarme corporativo. Tem uma série de restrições, tem uma série de diretrizes, tem normas, tem compliance, tem muita auditoria, né? E, enfim, é uma linha que tem hardware, tem a central de alarme e também tem software. Em 2019, a gente lançou o nosso PSIM, uma vez que a gente tinha um domínio bacana de controle de acesso, automação IP e o alarme, a gente fez uma composição e que a gente colocou dentro de um software PSIM, que é um software genérico, para controlar essas 3 aplicações. Ainda em 2019, a gente lançou uma outra linha de produto, novamente é hardware novo e software novo. É uma linha para segurança de data center, nesse caso especificamente para hack. Então, é muito comum o data center ter 500 hacks, 3.000 hacks, 5.000 hacks, e um hack geralmente tem 2 portas, então a gente está falando de um data center com 3.000 portas, desculpa, um data center com 3.000 hacks, ele tem 6.000 portas, é muita porta. Tem data center com 5.000 hacks, e aí vai. E a gente fez uma linha especial, a grosso modo é uma linha de controle de acesso para controlar os hacks. Você poderia pensar no primeiro momento, poxa, por que a Combox fez uma linha de controle de acesso se o primeiro item da Combox já era controle de acesso? Sem entrar muito em detalhe, pessoal, eu não posso pegar um controle de acesso tradicional que vai em catraca, que vai em torniquete, que tem visitante, que tem recurso de anti-passback, etc. e tal, e jogar para controlar um hack. São aplicações diferentes. A ideia é a mesma, né? Só abrir a porta se a pessoa for autorizada. Mas, como a gente tem a veia de desenvolvimento muito forte, a gente entendeu que o hardware para controlar um hacking, embora seja controle de acesso ao hack, não é o mesmo hardware que a gente já vende no mercado tradicional. E o software, muito menos. Tem uma série de recursos de software de controle de acesso tradicional que não se aplicam a hacks. E tem uma série de recursos necessários para controlar hacks que não tem a ver com o beabá do controle de acesso. Por isso, a gente fez uma linha do zero, hardware e software. Bom, isso aqui é um resumo. Na sequência, nossos gerentes de conta estão por aí. Se tiver algum interesse em alguma linha especial para algum projeto, a gente pode entrar em contato depois do evento tranquilamente. Bom, isso aqui foi só um resumo, pessoal, do que a Combox está envolvida, para passar para vocês a percepção, que tipo de tecnologia, que tipo de aplicação que a gente costuma se envolver. Então, hoje o assunto é esse item 2 aqui, que é automação IP. A título de curiosidade, a Combox geralmente ela atende clientes corporativos. A gente tem esses 4 clientes como um dos top 10 da Combox. Tem a Via Varejo, tem Banco Central, STF, Nestlé. Se vocês forem ver ali, são projetos que têm várias controladoras. A gente tem uma expertise nesse sentido, de ligar 400 placas, 300 placas. Na Via Varejo tem 1.104 placas só de alarme, deve ter mais umas 200, 300 de controle de acesso. Então, a gente tem 1.500 controladoras, tudo isso numa rede IP ligadas em um único servidor web. Isso exige robustez, né? Então, no mercado corporativo, é muito cobrado isso dos fabricantes. No mercado residencial, por muitas vezes, isso passa desapercebido. Mas esse tipo de cliente aqui que a gente está comentando, na prática, eles não perdoam instabilidade ou lentidão, etc. e tal. Então, vamos lá. Começando oficialmente nosso conteúdo, eu vou passar para vocês 3 pautas do mesmo assunto. O assunto principal é a nossa solução de automação IP.
desses 3 itens, a gente pode falar, primeiro, o hardware, foi o que originou tudo isso. A gente começou essa linha de automação IP fazendo exclusivamente hardware. Então, a gente tem ali 5 modelos, a gente chama esses módulos, né? A gente chama de multi-I/O. O I/O vem de input e output. Então, a gente tem ali 5 modelos, depois eu vou entrar em detalhes, por que 5 modelos. No item 2 ali, a gente acabou também fazendo um software para conversar ou para controlar, para monitorar esses módulos de I/Os, que também é um assunto que vamos explorar na sequência. E por terceiro, a gente tem um outro software que na realidade é um micro software, uma ferramenta gratuita para que o integrador consiga fazer uma programação na própria multi-I/O, como se fosse um CLP. Ok? Então, a multi-I/O, sim, ela funciona como se fosse um CLP, independente de ter algum software a ela conectado. Bom, isso aqui é um overview do nosso conteúdo. Vamos começar, então, com aquele início, que é o que são as multi-I/Os. Eu vou desligar o som do meu WhatsApp aqui, que senão acho que vai dar um eco para vocês, hein? Eu aprendi esses dias aí. Vamos lá. Bom, multi-I/O. Como eu falei, o multi quer dizer que são múltiplos, o I/O foi de input a output, e a gente tem hoje 5 modelos. A gente denomina isso como módulo de automação IP. Como começou isso aí? Isso começou em 2007, pessoal, 2 anos depois que a gente fez o acesso. O que acontecia? No mercado de segurança eletrônica, tem um player, um fabricante de software para monitoramento de imagem. Esse tipo de software se chama VMS, ok? Esse fabricante era a Digiforte, que também é um fabricante nacional, acho que é o maior do Brasil. E o que acontecia naquele momento lá? Geralmente nas guaritas dos condomínios, dos prédios, tinha o vigilante, ele monitorava as imagens, inclusive isso aqui é uma tela da Digiforte, tá? E ele, através das câmeras, ele cuidava do condomínio, mas ele não atuava em nada através daquele software. E as informações que ele recebia eram meramente vídeo. Então, ele podia olhar o vídeo e reproduzir alguma gravação. Isso é o que faz, grosseiramente, um VMS, né? Até a sigla VMS é relacionada a isso. É monitoramento por vídeo. Bom, o que acontecia? Por muitas vezes, o vigilante, ele olhava quem estava chegando na recepção, só que ele só olhava e não podia fazer nada. Aí, o que aconteceu? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no meu. Vamos lá. O que mudou foi, a gente desenvolveu o multi-I/O, porque que acontecia? O vigilante, ele queria pelo menos abrir a porta, sem ter que ali apertar uma chave ou alguma coisa do tipo, né? Ele já estava com o computador na frente dele, e era só uma questão de repente, ter um botão naquela tela, e ele queria abrir a porta. Então, em 2007, começou assim, foi uma parceria inicial da Digiforte com a Combox, nós desenvolvemos hardware e fizemos, então, um protocolo. Então, esse software da Digiforte, que é um software de monitoramento de imagens, eles fizeram o quê? Eles adicionaram alguns botões na tela do software, e quando você apertava aquele botão, esse software VMS envia comando para a placa, para os nossos módulos. E aí esses módulos têm vários relés, então eles podiam abrir um portão, ligar o motor, desligar uma bomba d'água, eles começaram a colocar automação no condomínio, a galera da área de segurança eletrônica, nesse momento. Ou seja, a automação na área da segurança, ela começou vinculada a software VMS. O primeiro deles foi o Digiforte. Então, além dele também poder ligar algumas coisas, o que acontecia? O condomínio tinha 32 câmeras. O vigilante não podia ficar olhando para as 32 câmeras o tempo todo. Então, o que acontecia também? Além dele poder mandar comando para os módulos, poder ele abrir uma porta, os módulos também passaram a ler os sensores de alarme do condomínio, de cerca elétrica, algo do tipo, e informar o VMS. Então, quando o sensor era acionado e a placa informava o VMS, então, era programado para abrir uma câmera em especial. Então, cada sensor do condomínio se vinculava a uma câmera, de modo que, quando aquele sensor fosse atuado, no meio daquelas 32 câmeras, que é um mosaico, ele expandia a câmera principal, que era onde o sensor foi atuado. Isso era o suprassumo da automação IP lá em 2007. Bom,
O funcionamento básico da placa, acho que eu pulei isso aqui. Então, para voltar aqui, o funcionamento da placa básico é um módulo que tem uma comunicação via rede Ethernet, ok? Essa comunicação, ela ocorre entre o módulo e um software, né? Nesse caso foi o Digiforte, tem outros players também, depois eu vou mostrar. Mas o que a placa faz, basicamente? Ela recebe comando para ligar alguma coisa e ela lê sensores e ela envia esses comandos de leitura, no caso, em direção ao software, ou seja, são informações bidirecionais. A placa, inicialmente, até 2 anos atrás, ela só fazia isso. Recebia comando para ligar alguma coisa e monitorava sensor e mandava para esse mesmo software. A placa é muito simples, não tem configuração quase que nenhuma, e durante muito tempo pode-se dizer que isso foi um dos pilares do sucesso desse produto. Ele não dá manutenção, não tem que programar quase nada, e por incrível que pareça, a gente sabe que onde não tem manutenção, não tem dor de cabeça, não tem complexidade, muitas vezes por aí tem dinheiro aí por trás, né? Bom, pessoal, o básico da Multi-IO do funcionamento é esse. A gente tem vários modelos. Por que vários modelos? Dependendo do projeto, a gente vai querer acionar várias cargas, ou a gente quer ler vários sensores. Aí depende se os sensores estão tudo um próximo do outro, ou eles estão longe um do outro. A mesma coisa se eu quero ligar um motor, uma bomba d'água ou uma lâmpada. Se tiver tudo próximo, eu pego uma placa que tenha vários relés e vários inputs e uso ela. Mas se esses sensores ou cargas estiverem muito longe uma da outra, por exemplo, um condomínio que tem muitas vezes 1.200 metros de distância, é mais negócio botar uma placa lá no canto do condomínio, na zona sul, e outra placa lá na zona norte, e via rede IP resolver tudo isso aí. Então, por que vários modelos? O que diferencia um modelo do outro? É o número de entradas e o número de saídas, ok? Tem uma conotação, pessoal, aqui tem mais ou menos tem uma legenda. Os primeiros dígitos é o número de inputs e os dígitos finais é o número de outputs, ou entradas e saídas no bom e velho português. Então, a gente tem 4 entradas com 2 relés, tem 4 entradas com 2, eu falo relé porque a gente já remete à saída, né? Então, a gente tem 4 e 4, 8 e 8, aqui tem 8 entradas e 16 relés. Esse foi o último modelo que a gente desenvolveu, porque tinha cliente que precisava ligar muita coisa. Ele não tinha que ler tanto sensor assim, mas ele tinha que ligar muita carga no mesmo local. Então, a gente colocou mais relés, 16 relés, contra 8 inputs. No entanto, no passado, até acho que até é mais vendido, a 2408 é a placa, é o módulo, que tem 24 entradas, contato seco, tá? E 8 relés de saída. Então, quando tem muito input e output no mesmo local, a melhor relação custo-benefício é a 2408. A relação da primeira para a última, em termos de custo, eu acho que não chega a muito mais que 2. Eu não tenho preço aqui em mente, mas sim, a 2408 com relação a 402, ela não é linearmente X vezes mais cara, né? Acho que é entre 2, 3 vezes o custo da 402, mas enfim, nosso comercial está por aí, qualquer coisa é só cotar com eles. Tem também um ponto importante a gente observar, é a questão do PoE. Então, desses 5 módulos que a gente tem aqui, com exceção do primeiro, os 4, eles podem vir com PoE embarcado. Isso é especificado no momento da compra, tá, pessoal? Vocês querem com PoE e sem PoE. A utilidade do PoE, não preciso nem falar, ele quebra um galho bem bacana, não precisa ter uma fonte local, não precisa ter nada, né? Eu posso pegar um cabo lá de 50 metros, levar o power junto e lá na ponta ligar a Multi-IO 400, ligar uma sirenezinha ou uma lâmpada de LED, ou eu posso ler um sensor, uma botoeira, um botão de pânico, um PIR, um IVA, seja lá o que for, um sensor de boia, temperatura. Geralmente o PoE, ele banca assim energia para a maioria das aplicações. Posso ligar um motorzão lá? Não. Hoje o motor tudo é AC, não seria o caso, mas a gente sabe, o PoE ele tem 15 watts, 30 watts, 90 watts, os mais potentes, né? Mas o PoE ele é mais para alimentar o módulo e algum periférico ali que não consuma tanta energia. Quanta energia pode ser? Se não me engano, nosso PoE é de 15 watts, tá? Isso aí dá mais ou menos 1 ampere, a placa consome 0,2, 0,3, alguma coisa do tipo, então tem um meio ampere ali para brincar, com uma sirene, com input,
ou o que vocês quiserem. Bom, temos também o kit de desenvolvimento. Esse kit ele é muito interessante, geralmente os integradores compram, eles mantêm no seu laboratório, porque eles usam essa placa até para aprender a mexer com ela e fazer algumas programações, que depois eu vou passar aqui, e é bem interessante. Então, esse kit, eu até tenho aqui na minha webcam, que eu tenho um, ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, ó. Aqui a gente tem um kit da 400, a gente tem aqui 4 inputs e temos aqui as 4 saídas. Ou seja, dá para fazer muita coisa. Aqui está o cabo de rede ligado. Aqui. E aqui o power que está vindo aqui por baixo. A placa realmente ela é muito simples, ela foi feita para ser simples e, sobretudo, ela é muito robusta, tá? Então, esse kit serve para quê? Para aprender. É um kit que a gente chama de kit de desenvolvimento, ele vem com uma fontezinha, liga na tomada ali, liga o cabo de rede e sai mexendo no sistema. Para não ter que soldar um fio na chave, solda o fio e pilota os conectores, o KRE, o kit está tudo prontinho. E o resultado é muito bacana. Bom, nós estávamos falando de integrações, software VMS, né? A gente hoje, essas linhas de multi-IO, caso você se envolva com software de vídeo, na área de segurança, né? Os VMS que estão homologados hoje junto à Combox é o Digiforte, Savent, ISS, Axion. Tem alguns outros softwares, mas não necessariamente são VMS, tá? São software de automação que algumas empresas fazem e pega o protocolo da placa e faz uma integração, etc. Ainda assim, a Combox disponibiliza e dá suporte para quem quiser fazer aplicações ou fazer software e integrar com os nossos módulos. Hoje, a maneira de fazer integração com a Multi-IO, a gente tem o SDK, né, para quem é mais da TI, que quer fazer desenvolver software. Interessante, a placa tem protocolo HTTP, para quem desenvolve software, geralmente web, o HTTP é um protocolo muito interessante, aplicação muito simples e rápida de se fazer. Nós temos o protocolo da Combox, que é o protocolo original, a gente faz com assinatura de NDA, e a gente colocou há um ano atrás o protocolo BACnet, que, pelas minhas contas, é algo que é o mais próximo da realidade de vocês, essa área de automação, né? Então, o BACnet é novo, mas não tão novo. Esse novo está quase um ano aí. Essas são as interfaces que a gente tem para fazer a integração com as multi-IOs. Tem uma outra coisa que a gente colocou aqui, que é o setup da placa, né? A placa tem um web browser, a gente colocou há pouco tempo, tá, pessoal? A placa tem um servidor web para fazer essas configurações IPs. Então, a gente pode setar ali IP porta, máscara, gateway. A placa também ela permite que vocês coloquem login e senha na placa, para não chegar alguém lá e mexer no IP da placa. Então, vocês colocam login e senha, e a hora que quiser habilita e desabilita. Ou seja, é um servidorzinho web embarcado, ok? Aqui é a mesma tela, só que está com um zoom maior. Então, a gente tem aqui o setup de rede, o basicão, os 4 pontos. Isso aqui são informações, a gente fornece o MAC da placa e a versão do firmware. E aqui vocês podem habilitar ou não o login e senha, né? Vocês colocam a senha e confirmam a senha. A partir dali, para mexer no IP, ele vai pedir o login. Se não marcar, qualquer um vai lá, abre o browser e pode mexer no IP. Bom, tem um último item aqui, que eu vou falar separado, mas aqui é só um spoilerzinho, que se chama programação embarcada. A programação embarcada, pessoal, o que ela faz? Aí eu botei ali embaixo CLP, né? Provavelmente muitos de vocês já são familiarizados com CLP. Isso aí não existia até uns 2 anos atrás, alguma coisa do tipo. Ou seja, a placa ela só recebia comandos de um software para ligar relé e só lia sensores e devolvia para esse software. Ou seja, ela era burra. E a ideia era essa, para ela não fazer nada, só obedecer um software principal. Bom, o que a gente viu de lá para cá? Por muitas vezes, o pessoal perguntava, poxa, mas se atuar o input 1, eu não posso ligar o relé 2, que eu quero fazer uma lógica Y? Não dava, porque tinha que ter um software, né? O que a gente fez? De forma resumida, a gente, então, bolou uma maneira de que o usuário, vocês, integradores, vocês vão bolar uma programação, vocês vão jogar para a placa, ok? Essa programação a gente chamou de programação embarcada, certo? E o que é essa programação embarcada? Exatamente isso aqui. Ela executa tarefas no próprio hardware.
Ou seja, baixa o arquivo para a placa, tira o cabo de rede e vai embora. A placa vai ficar executando, se atuar input, liga o relé tal, se for meio-dia, eu ligo o relé 4, se for 6 da manhã, eu desligo o relé 8. Esse tipo de programação, que eu vou entrar daqui a pouco, é o que consiste a tal da programação embarcada. Bom, então eu programo o quê, Ricardo? Eu faço o quê? Que programação que eu faço? A programação, ela também foi feita para ser muito simples, tá, pessoal? A gente não quer fazer um CLP com super componentes, com super set, preset, etc e tal. Não é o propósito das multi-IOs. A multi-IO, ela tem, então, 5 componentes para fazer a programação embarcada. Os que componentes que são? O que eu posso jogar no meu programa? Eu posso monitorar os inputs, eu posso, então, programar também que outputs que eu vou ligar, que eu vou desligar. Eu tenho um relógio, né, que eu posso fazer, por exemplo, ligar alguma coisa às 7 da noite e desligar às 7 da manhã, automaticamente. Eu tenho também timers, né? Pô, se atuou um input tal, depois de 15 minutos, eu quero que faça isso. Esse depois de 15 minutos é um timer, ok? Não é relógio. E tem o último componente, que é flag. Flags é meramente um indicador lógico, para quem é da área um pouco tecniquez, né? Mas o flag é o tal do bit 1 e 0, né? Se acontecer uma situação tal, depois de meio-dia que atuou input 2, aconteceu uma seta de tal, eu vou setar uma flag, é ligar uma flag, né? Eu ligo ela ou desligo ela. Para quem for fazer programação, a flag é muito interessante, porque ela potencializa toda a lógica que vocês forem fazer. Então, se a lógica é muito simples, não precisa de flag. Se quiser fazer algo mais elaborado, a flag ela ajuda horrores. Depois eu posso explicar de novo aí. Bom, esses são os 5 componentes que a gente tem. E tem uma coisa que é interessante também, pessoal. Isso aqui é novidade, foi colocado há menos de um ano também. Uma multi-IO, ela pode enviar comandos para uma outra multi-IO. Não é oficial, mas internamente aqui na Combox, a gente fala que é a multi-IO vizinha. Ou seja, se atuar o input de uma multi-IO, eu quero bater o relé 5 da outra multi-IO. Vocês podem programar isso, tá? Então, você pode ter um condomínio, um terreno muito grande, se atuar o input lá do outro lado, eu quero bater o relé da outra placa que está lá no fundo do condomínio. Isso pode. Então, hoje as multi-IOs, elas funcionam em rede. Atualmente, o comando que a gente consegue mandar de uma multi-IO para outra hoje é só atuar inputs. Desculpe, atuar outputs, tá? É ligar e desligar. O que a gente está prevendo é que uma multi-IO pode mandar outros comandos para uma outra multi-IO. Por exemplo, eu quero iniciar um timer e eu quero ligar e desligar a tal das flags, essa que a gente acabou de falar. Ou seja, é como se as 2, 3, 4, 5 multi-IO fosse uma super multi-IO distribuída num condomínio, numa fábrica, num prédio como um todo. Mas, enfim, esse comando de ligar o output de uma multi-IO vizinha já quebrou o galho de 90% dos nossos clientes que tinham essa demanda aí. Bom, com relação a essa programação embarcada, pessoal, isso é um overview, até para o nosso evento não ficar muito longo, né? Essa programação embarcada, eu vou mostrar uma telinha, como é que se programa isso, e a gente pode revisitar daqui a pouco esse assunto aqui. Bom, na nossa próxima pauta, nossa segunda pauta das tretas, primeiro então vimos a multi-IO, o hardware, né, as capacidades desse hardware. A gente vai ver agora o Safe IO, que é um software. Quando a gente bolou as multi-IOs, era só hardware, porque os softwares que pilotavam, a gente fala, as multi-IOs, eram software de vídeo, software de VMS, o Digiforte, o DeGuard, o Axel, etc e tal. Genetec também é. Então, já tinha software para pilotar as placas, ligar relé, ler sensor. O que aconteceu de uma época para cá? 5 anos. O pessoal fazia, poxa, eu queria ligar um relé lá no meu condomínio para ligar uma bomba d'água, para fazer alguma coisa. E não tem nada a ver com vídeo. Não é segurança aplicação, é uma automação basicona. E aí eu vou ter que comprar o Digiforte para ligar umas câmeras que eu não quero usar, só para ganhar um botão na tela, né? Então, o que a gente fez? A gente fez um software que não tem nada a ver com vídeo, embora ele suporte, tá? Se quiser, depois eu vou explicar aqui. A gente fez um software que ele conversa direto com os módulos I/O e eu posso, sim, através de botões,
ligar um relé, para ligar uma bomba d'água, para ligar uma iluminação, para ligar, seja lá o que for, um aquecedor, o que for. E da mesma forma que eu coloco os botões para ligar alguma coisa numa tela, que é um dashboardzão, eu posso pegar sensores, inputs, e fazer o caminho contrário. Eu posso pegar, por exemplo, um gerador, eu posso pegar um termostato de um gerador. O termostato fechou o contatinho. A Multi-I/O lê aquele sinal e envia para esse software. Então, eu vou ter, como se fosse um quadro sinótico animado em tempo real pela Multi-I/O. Esse software a gente chamou de Safe.io. Interessante, pessoal. Ele é um software web, tá? Então, eu posso botar numa máquina do prédio e ter 3, 4, 5 computadores, 8, quantos quiser, tá? Acessando o mesmo software. Eu não tenho que instalar um em cada máquina. Bom, topologia do Safe.io é justamente essa aqui. Então, a gente tem um servidor onde se instala o Safe.io. A gente tem a rede IP, pode ser um condomínio, uma fábrica, seja lá o que for. Nessa rede IP, a gente tem as multi-IOs conectadas nessa rede. As multi-IOs, por sua vez, elas ligando motores, ligando lâmpada, portões, lendo botões, ou seja, é a I/O, tá, pessoal? É input, output. A gente manda comando para as multi-IOs e elas também nos devolvem sinais dos sensores. Tudo isso aí vai parar no Safe.io. Como ele está em rede e é web, os operadores, eu posso ter várias pessoas acessando esse software. Um pode ver uma planta, outro pode ver outra, um quer ligar o relé, o outro só quer ver o input, está tudo liberado. De brinde, não vou entrar em detalhes aqui, também vocês querem pegar umas câmeras para ver um live view, também dá para ligar no Safe.io, tá? O foco dele não é, ele não veio para substituir Digiforte, Axon, está muito longe disso. Ele veio aqui para dar meramente um live view dentro do empreendimento. O foco dele é controlar tudo isso aqui, ó. É controlar motor, lâmpada, portão, sensor, termostato, fluxostato, interruptores, seja lá o que for. Esse é o foco do Safe.io. A topologia técnica dele aí. E, a grosso modo, o Safe.io, ele tem essa aplicabilidade. Por exemplo, isso aqui é um exemplo de um condomínio, né? Quando eu faço um quadro sinótico, a gente separa em áreas. Então, por exemplo, numa área 1, que é a portaria do condomínio, ou de uma fábrica, seja lá o que for, o que eu tenho? Eu tenho inputs, pode ser uma botoeira, botão de pânico, qualquer coisa. Eu tenho outputs, que pode ser para eu ligar a trava da porta, para destravar uma porta, ou para ligar uma iluminação, ou outra coisa. E eu tenho CFTV. Se tiver lá uma câmerazinha, a gente também topa colocar na tela, tá? Então, o Safe.io, quando a gente instala ele, a gente cria áreas no software. Portaria, a praça, o clube. Isso são só exemplos de aplicabilidade. O que a gente quer dizer? Que o Safe.io é orientado a áreas do local. Por exemplo, aqui eu mesmo, isso aqui eu fiz no PowerPoint, né? É bem a facão que a gente chama, né? Eu criei aqui uma planta que tem uma porta, que tem uma sala com várias cadeiras. Ou seja, a planta, pessoal, vocês criem ela de onde vocês quiserem e vocês vão importar no software. Vai ficar assim, ó. Isso aqui é o software do Safe.io. Eu tenho ele aberto aqui, tá? Mas por enquanto eu estou no PowerPoint ainda. E isso aqui é uma planta baixa. Isso aqui é uma planta baixa de um local lá em São Paulo, chamado CT Segurança. Eles usam automação lá para controlar a porta, a iluminação deles. Então, a planta baixa é essa aqui. Mas, Ricardo, o que é essa portinhola aqui? Essa lâmpada? Aqui tem um portão. Aí que começa a brincadeira com as multi-IOs. Na realidade, pessoal, essa porta aqui, essa lâmpada, esse portão, são ícones que o Safe.io deixa vocês colocarem em cima da planta e vocês vão dizer aquele ícone faz o quê? Se eu apertar ali, é para ligar um relé da placa tal, ou aquele ícone se vier o input tal da placa tal, aquele ícone troca de cor. Ou seja, é um quadro sinótico animado e essa animação se dá através desses componentes aqui. Aqui eu tenho 3, tá? Eu tenho uma porta, provavelmente é um relé que vai abrir essa porta, é um output. Eu tenho a lâmpada e eu tenho também esse portão aqui. Ok? Então, isso aqui é a tela de monitoramento. Se fosse num condomínio, um vigilante, ele ia ficar olhando essa tela aqui o tempo todo. Bom, aquilo ali é a tela básica, claro, essa tela, eu posso ter mais de uma área de monitoramento. Talvez não dê para ver aí, mas depois eu vou tentar abrir o software aqui.
A gente pode fazer mosaico, tá? Pode ser de 4, de 16, não lembro até quanto que vai. Mas, por exemplo, aqui eu tenho a área que eu comentei, aqui eu posso ter uma outra área. E olha que legal, pessoal, o software, ele é web, tá? E as placas são IPs, ou seja, não teria um compromisso de ficar exatamente no mesmo local, só respeitar a questão de rede, né? Mas, enfim. Então, aqui é um exemplo que a gente tem. Aqui eu tenho uma fábrica, aqui tem uma sirene, isso aqui é uma cerca elétrica. A gente usa um dos inputs da Multi.io para animar essa cerca elétrica. Eu vou mostrar para você daqui a pouco, agora que eu tenho um ligado aqui. Eu vou só fazer um overview aqui a nível de PowerPoint, porque eu estou com o Safe.io aqui aberto e funcionando. Então, eu nem vou entrar em detalhes muito do Safe.io, que eu vou mostrar ele agora funcionando ao vivo para vocês. Bom, aqui também tem uma outra visibilidade, que é, eu tenho 4 áreas aqui, ó. Eu tenho a planta 1, planta 2, planta 3, planta 4. Esses quadriculados aqui, que eu vou mostrar agora, são áreas perimetrais. Uma cerca, por exemplo, seja ela qual for. Então, a grosso modo o que o Safe.io faz? Ele não faz muito mais do que vocês já estão vendo aí, tá? Ele tem plantas baixas, 1, 2, 4, 8, se vocês quiserem, e nessas plantas baixas, vocês vão adicionar ícones. E esses ícones, vocês vão dizer se aquilo é para ligar alguma coisa ou é um sinal que vem da Multi.io. Acabou o Safe.io, ok? Esse aqui eu vou pular, que eu vou mostrar um ao vivo aqui. Legal. Eu vou descompartilhar o PowerPoint. Acho que eu não preciso, que eu posso só mudar a tela aqui, né? Deixa eu ver. Aqui. Vocês estão com a tela do Safe.io, é isso? Aí não. Eu não sei. Legal. Bom, isso aqui é o software. Quando aparece essa tela, não aparece a minha imagem aí no software, é isso não? Você aparece em miniatura só. Bom, legal. Bom, pessoal, tem uma tela aí, eu chamo a atenção para esse componente aqui, ó, tem uma sirene aqui, vocês estão vendo? E aqui tem um triângulo, que é uma cerca, que a gente desenha ela, tá? O que que a gente fez? Esse desenho aqui, que é essa sirene, se eu clicar aqui, aqui eu tenho uma Multi.io, como eu estou em miniatura, vou tentar fazer. O meu kit está aqui, tá? Deixa eu tentar fazer uma. Ó, eu peguei e apertei ali em cima. É para pulsar. Daqui a pouco, ó, apagou. Vocês olham que na tela o botão está verde lá, o ícone está verde, ok? Eu vou apertar. Quando eu apertar, vai vir um comando para essa placa aqui e vai ligar um relé. Esse relé está ligado nesse output, que é um buzzer com LED. Eu vou clicar de novo. Eu programei esse botãozinho aqui do software para pulsar 3 segundos a saída. Não é para ficar sempre ligado. Eu vou clicar de novo. Ó, cliquei. Ó, já ligou. É online, né? Ó, mudou para vermelho o ícone e quando acaba, além do relé desligar, o ícone também volta a ser verde. Isso foi um comando que eu enviei para a placa. Agora tem o contrário. Aquele componente à direita ali, que é aquele triângulo, que é uma cerca que a gente desenha, que eu não vou entrar em detalhes agora aqui como se desenha, mas aquele triângulo eu associei ao input da placa. Então eu posso pegar um sensor de cerca elétrica, seja lá o que for, ou qualquer contato seco, e vincular no input da placa. Esse ícone da cerca, ele está vinculado a esse botão aqui, ó. É um botão de retenção, tá? Então, nós temos lá, a cerca está vermelha, eu vou botar o botão para cima. Ela ficou verde. Eu vou colocar o botão para baixo, ela ficou vermelha. Extremamente profissional a apresentação. Enfim, vamos lá. Então, isso aqui é o software Safe.io, pessoal. Tem outra. O que que muda do Safe.io? Eu tenho mais plantas, eu tenho mais input, eu posso ter 24 inputs, eu posso ter só 4, eu posso ter uma sirene, eu posso ter um motor, eu posso ter uma lâmpada. Aqui eu tenho uma outra planta que se chama sala de eventos. Eu clico ali e é a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho uma porta. Eu acho que essa porta aqui, acabei de descobrir. Eu estou apertando um daqueles 4 botões aqui do meu kit, tá?
E vocês vão ver, eu vou apertar o input 1 da multi-IO, ele está associado àquela cerca pseudo-louca aqui, que é essa aqui, ó. Essa verdinha vai mudar de cor. Eu vou atuar o input, ó, trocou a cor. Eu vou desatuar o input, que é abrir o contato, por exemplo. Ele volta ali. O input 2, tá ligado na porta, descobri agora. Por exemplo, se pegar um contato seco, um read switch, que é um magnético, e ligar numa porta, ó, eu posso monitorar a porta. Falei, poxa, cara, mas isso aí o controle de acesso também faz. Pessoal, isso aqui não tem nada a ver com controle de acesso, é meramente input e output. Embora tenha uma porta ali, eu instalei um magnético aqui, que é o input 2, ó, que eu estou apertando e soltando ele, para animar aquilo ali. E tem também, deixa eu testar aqui. Legal. Ó. Isso aqui é um gerador de neblina, para tocar fumaça nos caras quando vão assaltar alguém lá. Eu associei esse ícone aqui, depois eu posso contar como é que eu associo, mas por enquanto é diferente. Quando eu apertar aqui, eu quero que bata 3 segundos relé 3. Esse relé 3 está aqui, ó. Eu vou apertar a máquina, eu vou clicar naquela máquina de neblina que está verde, ó, cliquei. Ó lá, ligou o relé, que ligou uma lampadinha lá. Passou 3 segundos, desligou e o ícone também voltou. Mas, cara, tudo que eu clico aqui, ele liga, dá um tempo e desliga, é vocês que programam isso, tá? Vocês podem ligar e ficar a vida inteira ligado, manualmente, ele tem que ligar e desligar, né? Vocês podem ligar durante um tempo, que foi o que eu fiz aqui. Vocês podem ligar, tipo piscar, ele dá 13 ligada, ele liga 3 vezes, desliga e para. Tem uma série de programaçõezinhas que vocês podem fazer ao atuar esse output aí. Pessoal, por incrível que pareça, esse software aqui, ele tem alguns eventos, que é o log de tudo que aconteceu, né? E ele tem algumas configurações, que é carregar uma imagem, eu posso botar um logotipo aqui em cima da tela, mas o software não tem muito mais do que isso. Não vou entrar em detalhes aqui para a gente não se espichar horrores, e vai ficar aberto depois as perguntas, caso vocês queiram fazer, né? Mas, enfim, eu vou só fazer um exemplo aqui, que eu vou adicionar, por exemplo, uma outra lâmpada. É muito simples, eu tenho que vir aqui, eu vou na configuração, área de monitoramento, eu vou pegar aquela sala de eventos, você lembra que a gente estava lá? Sala de eventos, eu vou editar ela. Quando eu for editar, ó, inputs e outputs, eu quero adicionar um output, então eu clico aqui, o que ele fala? Nessa área tem o input, tem esses 3 aqui, e outputs já tem esses 2 aqui, ok? Eu vou vir aqui e clicar em adicionar output. Quando eu clico em adicionar outputs, ele pergunta qual é o nome que eu quero colocar, qual é o módulo, que eu posso ter 3, 4 módulos no meu condomínio. E é bem interessante que ele é muito rico. Quando eu for apertar, eu quero que chame o quê? De atuado, de ligado, de acionado, iluminado. Vocês é que vão escolher esse termo. Por padrão, tá atuado, desatuado. Por que escolher o termo? Lá no relatório, lá na animação, vai aparecer esse termo aí. E depois, interessante, quando for acionamento, ó, ele pode ligar e desligar, ou pode pulsar. Esse caso aqui, ó. Então, eu vou pulsar, eu escolho qual é o tempo, se é segundo, milissegundo, minuto, né? Eu quero que ligue 20 minutos e pare. Enfim, ele tem notificações também aqui, se querem que gere pop-up aqui na tela quando atua, ou vocês querem aviso sonoro, aqui dá uns bip para mim quando eu aciono o input, porque eu programei para gerar bip na tela, tá? Enfim, tem uma série de programaçãozinha, todas elas são muito simples, via de regra, não programa nada, só coloca o nome e diz qual é o relé, se é o 3, se é o 4. O que é interessante também, pessoal, quando você seleciona qual é o módulo, para a multi-IO 400, tem 4 relés e 4 inputs, ok? Quando eu falo que eu quero adicionar um output aqui, olha o que acontece aqui, ele me mostra 4. E dá para ver que o relé número 1 eu já usei, iluminação, o 3 tem a máquina de neblina, o 4 tem uma sirene, só tem o 2 disponível. Então, eu vou selecionar, por exemplo, o 2 e vou dar um nome para esse cara aí e mando salvar. Ok? Chamar de teste 4 aqui, eu mando salvar. Bom, o que acontece? O campo tempo, tá.
Eu não coloquei aqui, ó. Acionamento, pulsar. Não, eu vou fazer que é ligar e desligar. Ou seja, eu aperto, liga, eu aperto de novo, desliga. É aquela inversão, né? Que é o toggle. Foi. Então, eu botei um output chamado teste 4. Que legal, mas aonde que está isso naquela imagem lá? A gente vai lá, ó, posicionamento de iOS. O ícone padrão, quando se adiciona o input e output, é esse ícone amarelinho aqui, ó, um botãozinho laranja. Ó. Eu vou mexer ele, ó. Vou colocar onde eu quiser. Isso aqui é um output. Ah, cara, mas botão não é output, é input. Mas, claro, então vamos botar um output, clica com o da direita, vamos botar uma imagem legal. Clica com o botão da direita em cima desse ícone, vê configurações. Vamos escolher, por exemplo, uma sirene. Vou botar uma porta aqui, ó. Porta basculante cinza. Ok? Então, olha que legal. Quando eu apertar no botão para ligar o relé, ele vai usar esse ícone aqui, que é o atuado, né? Que a gente viu aquelas palavras ali. E quando eu clicar de novo, inverter, que ele vai desligar o relé, vai aparecer essa imagem. Então, são duas imagens para aquele ícone. Então, salva. Ó, a partir de agora, ele está aqui. Ok? Então, se eu quiser, eu vou voltar lá para a minha tela de monitoramento. Eu já editei isso aqui, certo? Não estou lembrando se eu tenho que vir aqui e salvar, mas salvei, só para tirar a dúvida. Se eu for para a tela de monitoramento agora, ó, tá lá aquele botão. Eu vou clicar em cima, tem que subir o portão. Clico embaixo, desce o portão. Tá, mas cadê o relé disso aqui? Vou mostrar agora aqui agora. Ó, tô ligando e desligando, não sei se dá para ver, ó, liguei, desliguei. Ou seja, o botão lá na tela, o ícone, reflete exatamente o estado do relé. Eu vou clicar uma vez, ele liga e fica. Eu não programei para ficar pulsado esse botão aqui. Se eu clicar de novo, ele vai desligar e vai ficar o resto da vida desligado. Bom, pessoal, então isso aqui é o Safe.io. Ele é um software muito simples, é muito barato, é um software web e a licença básica, se eu não me engano, é R$1.000 e pode ligar duas placas, duas multi-IOs. Ah, mas eu quero ligar 3, 4, um super projeto. A licença extra também é barata, é R$200, alguma coisa do tipo. Abrindo parênteses, eu não sou comercial, eu estou aqui só para atiçar a curiosidade de vocês. Esse lance de preço depois, tem a galera aí que pode nos dar uma mão. Mas dá para ter a percepção, não é software de não sei quantos $1.000, é um software web, é pegar a licença no site, acerta com o comercial, baixa, instala, é um software muito simples, ele foi feito para não ter grandes configurações, ele não faz um monte de coisa, ele tem o login, por exemplo, tem lá o administrador e o usuário, não tem 5, 6, 7 tipos de perfil, porque a gente fez isso aqui para o pessoal, como se diz, low profile, usar, ok? A gente sabe que os integradores em si, eles têm um conhecimento muito grande, mas o nosso público-alvo, por incrível que pareça, é a galerinha que está lá cuidando do condomínio, cuidando da fábrica, que tem que olhar um sensorzinho, que não necessariamente tem um sistema de alarme, que tem um sistema de monitoramento, ou seja, que ele queira monitorar coisas locais, seja da área de segurança ou não. Eu posso pegar o termostato de um motor e colocar aqui, eu posso pegar um fluxostato de um sistema de incêndio e colocar aqui, eu posso medir o AC do gerador lá o gerador de energia, faltou querosene, como é que eu fico sabendo? Pode colocar aqui, mas tem um software do gerador, deve ser um super de um software. Mas, se quiserem pontuar coisas superficiais e simples, a gente pode usar esse software que é o Safe.io. A grosso modo, o Safe.io, o que ele é? É um quadro sinótico animado pelas próprias placas multi-IOs. Bom, em termos de Safe.io, pessoal, eu vou deixar por aí. Essa tela que está aqui é a tela da multi-IOs, que você vai trocar o IP, que eu deixei aberta, é do browser, né? E vamos voltar aqui para o meu PowerPoint. Onde é que eu parei? A gente parou aqui, né? Bom, o Safe.io é isso. Tem alguns detalhes, sim, que a gente pode tocar na sequência, vou deixar à disposição de vocês, como são quase 3 horas, a ideia é não tomar demais o tempo de vocês. Então, o último item hoje é o programador lógico. Bom, o que é o programador lógico? Ele é meramente uma ferramenta que permite
É uma interface gráfica, vocês vão programar coisas, vão programar lógicas e enviar para a placa. É só isso. Poxa, programador, que linguagem que é? Não tem linguagem. Como é que eu vou programar algo sem linguagem? Tem sim. Tem uma série de programações que se chama tabela de causa e efeito. Isso é programação e não é linguagem. Dessa maneira, qualquer pessoa programa, sem programar, usar linguagem de programação. Bom, então vamos lá. Qual é a mágica? Começamos do começo. Bom, o propósito do programador lógico, essa ferramenta ela é free, tá, pessoal? Vocês vão no site lá, façam o cadastro, baixem no notebook de vocês, aonde vocês quiserem, dá Ctrl+C, Ctrl+V, pode copiar o programa. A gente só pede para se cadastrar no site. Ele é ele é um executável, tá? Então, e ele, como eu falei, ele é gratuito. Eu vou entrar no próximo slide na tela dele, mas aqui é só o conceito. Então, basicamente, o que é o programador lógico? Ele permite que vocês façam programas e enviem para o hardware. Ou seja, se pegar o notebook, baixar o tal do programador lógico, vocês vão digitar a programação e vão mandar enviar para a placa. Assim como se grava um pendrive, vocês vão mandar um comando para a placa e a placa vai gravar a programação. Pode tirar o cabo que a placa continua funcionando com aquela programação. Bom, o que a gente pode falar inicialmente? O que é legal? A programação, como eu falei, ela é tipo uma tabela tipo Excel. Isso foi intencionalmente pensado, ok? Por que uma tabela? Porque a gente não queria saber de fazer programação. Eu programei hardware durante 30 anos. Eu adoro programação. E justamente a ideia quando a gente fez isso aqui não é para quem, não tem que ser essencialmente técnico ou programador para saber. Claro que tem conceitos gerais ali que a galera que é da área técnica conhece muito melhor. Mas enfim. Então, a programação é feita via tabela. Eu vou abrir uma tabela aqui. Eu tenho o programador lógico aberto aqui na outra tela. E, basicamente, a gente tem somente 5 componentes para interligar um com o outro. Então, isso dá para ter uma ideia que a programação ela é muito simples, mas a gente entendeu que, com esses 5 componentes, a gente atende 90% das aplicações que a gente tem acompanhado. Então, tinha outros componentes mais complexos que raramente se utilizavam deles. A gente entendeu que, no momento, a gente não vai colocar mais nada, a não ser que faça sentido para o mercado. Até, abrindo um parênteses, né? Como a gente está debutando hoje na Alreside, a gente está totalmente aberto, pessoal, aos inputs de vocês, ok? Poxa, mas se tivesse o componente tal, seria muito legal, porque, enfim, o Safe.io, o programador lógico pode ser usado, mas aquele componente que eu tenho lá no CLP da, sei lá, o Schneider, Siemens, Bosch, seja lá o que for, seria muito legal para a Combox. A gente vai lá e coloca esse componente, se a gente entender que faça sentido para todos os clientes, né? Hoje nós temos 5 componentes, como a gente comentou no slide anterior, que são os inputs e outputs, que é o carro-chefe da placa, e tem o quê? O relógio, que a gente pode associar a horários, faixas horárias e tal. Nós temos, então, os timers e temos as flags. Como é que eu faço a programação desses 5 componentes? Como é que eu cruzo eles, né? Basicamente, a teoria dessa tabela é o seguinte: se acontecer alguma coisa, isso se chama evento, tá, pessoal? Faça aquilo, ou seja, é uma ação. E se não acontecer nada, a placa não faz nada. Ah, cara, isso aí é óbvio. Óbvio, mas é interessante a gente reiterar aqui para poder entender o que é uma tabela de causa e efeito, que não é algo tão popular em programação, porque na programação o pessoal usa a linguagem mesmo na veia. Programa em C, C++, C Sharp. Eu programei em Assembly, né? Era bem mais complicado. Então, a tabela é uma maravilha. Bom, aqui, pessoal, tem um desenho, esse histórico Combox, com certeza é um título totalmente perdido aqui, é um Ctrl+C, Ctrl+V de algum lugar. O que a gente tem aqui? Isso aqui é um esboço da tela, certo? A grosso modo, a gente tem, então, essas 4 colunas, ou seja, na primeira coluna eu tenho 10 linhas. Aqui são os eventos que eu vou configurar depois, a gente não precisa se ligar agora, mas basicamente na linha 1, se acontecer esse evento aqui, vamos pular, vai acontecer essa ação aqui. Talvez não dê para vocês olhar, porque pode ser que esteja pequeno aí na tela, mas eu vou ler aqui. Aqui se programou um evento chamado input. Qual o input? O input número 1,
e a situação dele é on, ou seja, se eu atuar o input 1, lá na ponta, esse meio depois eu explico, tá? Lá na ponta, qual é a ação? É comandar output e ligar o output 1. Ou seja, sempre que esse input atuar, eu vou ligar esse output. Na linha 2, o que ele fala? Se o input 2 atuar, ele vai também ligar o input 2. Só que aqui no meio, o que existe? Isso aqui é opcional, tá? Essas duas colunas que estão em cor de rosa, laranja, sei lá que cor chega para vocês, a gente chama de condicionais, ok? Que são se isso e se aquilo. Eles não são obrigados a usar. A maioria das aplicações meramente usa essa linha 1, tá? Se atuar o input, eu vou ligar um relé tal, eu vou pulsar ele, alguma coisa do tipo. Mas, no entanto, o que essa linha 2 ela fala? Quando atuar o input 2, o que acontece? Se o relógio for maior ou igual a 20 horas, ou seja, se for depois das 8 da noite, aí sim esse relé vai ligar. Ok? Quando for maior, menor que, vai até 24, tá? Então, se for 3 da manhã, esse relé, ele não vai ligar. Vai dos 20 aos 24. Aqui na linha 3, eu tenho um outro exemplo que se refere ao quê? O evento é, quando atuar o input número 3, está ali entre colchetes, e atuar quer dizer que é on, ele checa, ele verifica, essas duas linhas são verificações, ok? Então, eu posso verificar se o input 4 também estiver ligado. Se essa situação ocorrer, aí sim que ele vai, então, ligar lá o output 3. Para que duas linhas? Dependendo da aplicação, isso é mais para os integradores, né? Tem condições sim que, olha, se atuar o input 4, mas se for depois das 8 da noite, e se for antes das 10 da noite, por exemplo. São duas condições. Por isso essas duas colunas, ok? Então, basicamente, pessoal, o que a gente tem é isso. É uma coluna de evento e é uma coluna de ação. E aqui no meio, o que a gente tem meramente é o que está em azul e amarelo, são as duas condicionais que a gente chama. E aqui no meio, ele fala lógica, pode ser lógica e ou lógica ou. Quem é da área entende, né? Eu tenho que ter as duas condições para ser verdadeiro, ou se for uma ou se for a outra, eu já executo aquela ação. Eu vou abrir aqui o programador lógico, ele está aberto, e eu vou fazer uma coisinha ao vivo aqui. Ó, isso aqui está na minha máquina, tá? Essa versão que eu tenho do programador lógico, ela é 2 posterior à que está no slide, tá? Mudou alguma coisinha aqui. Então, por exemplo, o programador lógico... deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui. Beleza. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu baixei o programador lógico e executei, é um ponto .exe, tá? Vai aparecer essa tela. A primeira coisa que a gente tem que fazer para programar a multi-IO, para jogar uma lógicazinha para ela, a gente tem que dizer qual é o equipamento. Qual é o modelo? Aqui do meu kit é uma multi-IO 400, ok? Por que eu tenho que informar isso? Que eu não posso mandar monitorar o input 7 de uma placa que só tem 4 inputs. E nem ligar o relé 22 de uma placa que só tem 16 relés. Por isso, a primeira coisa que a gente faz é informar o modelo. Dito isso, pessoal, o que a gente pode fazer para programar essa placa? A primeira coisa que a gente faz, tem uma coisa chamada lógica. Lógica é até um termo da galera de CLP, tá? Lógica é um conjunto de combinações. Então, por exemplo, eu tenho uma lista do quê? Uma lista de lógicas, eu vou adicionar uma lista. Eu vou chamar, por exemplo, aqui, teste 1, enter. Então, uma lógica, eu posso ter 10 eventos e 10 ações. Essa primeira lógica eu chamei de teste 1. Eu vou fazer uma programação agora aqui ao vivo, que é o seguinte, cada vez que eu apertar o botão número 1, eu vou inverter o relé número 2, ok? Então, vamos lá. O evento é input, relógio, timer. Pô, o que é um evento relógio? Quando chegar 8 da noite, quando chegar 6 da manhã. Isso é um evento de relógio. O que é um evento de input? Bom, input é ou ele atua ou ele desatua. Então, eu quero quando o input número qual? Eu vou configurar agora. O evento é de input, não é de relógio.
A configuração. O que eu vou configurar? O input, pessoal, só tem duas coisas. Eu tenho que escolher qual dos 4 que eu quero monitorar. Eu vou dizer que é o input 1. E qual é o estado? É quando eu atuo ou quando eu desatuo? Ou quando o contato fecha ou quando o contato abre? Eu quero que seja quando eu estiver em on, quando eu fechar o contato, ok? O evento já é esse aqui. Bom, eu não quero ser isso, ser aquilo, eu quero direto pegar um relé lá e ficar invertendo ele. Então, a ação se refere a output, timer, tem contador também, mas não vou entrar agora em detalhe. Eu vou pegar um output, tá? A ação vai ser acionar um output, aí vem a configuração dessa ação. O que eu posso fazer com o output? Primeiro, eu tenho que escolher qual é o output. Eu vou colocar aqui o número 3, que é a luz verde, que aparece melhor. E qual é a ação que eu posso fazer no output? Olha que legal, vocês podem ligar, vocês podem desligar, vocês podem inverter, vocês podem pulsar e pode piscar. Pô, pulsar e piscar. Pulsar é liga 1 minuto e para. Piscar é liga 1 segundo, para 2 durante 10 vezes. Eu quero dar 10 bips numa sirene, por exemplo. Esse é o piscar, tá? Mas no nosso caso aqui, eu vou só inverter, certo? O que é inverter? Cada vez que eu atuar o input 1, eu vou inverter o relé 3. Vou dar um OK. E o que mais? Mais nada. Acabou o programa. É só enviar para a placa. Ó, eu tô com... Eu vou desligar o CFIO, cada vez que eu aperto aqui, ele me bomba os ouvidos. Bom, vou deixar. Então, o programa está aqui. Ó, eu vou apertar aqui. Esse miniatura, dá para enxergar alguma coisa? Sabe me saber? Deve dar, né? Vou tocando aqui. Então, dá o botão... Dá, né? Esse botão 1 é esse vermelho aqui, tá? E vou apertar ele. Não aconteceu nada lá com o verde, porque não tem programação, essa placa não tem programação. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mandar esse programa para a placa. O que eu tenho que fazer? Lá em cima o botão, ó, enviar, pessoal. Enviar. E pede qual é o IP da placa. Você pode ter 1, 2, 10 placas no condomínio. Está aqui o IP dela, 5521. Eu vou dar um OK, certo? A hora que eu dou OK, eu enviei para a placa essa programação. Ou seja, sempre que eu apertar, o relé 3 inverte. É só o que faz a programação. Vamos lá para o kit. Ó, eu vou apertar. Ó, eu apertei e fiquei segurando, tá? Ligou o LED, a luzinha verde, que é o relé 3. E quando eu soltar, não vai acontecer nada, porque eu só fiz programação para quando eu apertar o botão. Bom, se apertar, inverte. Se eu apertar de novo, ele tem que inverter. O que está ligado passa a ser desligado. Então, vou apertar. Desligou. Soltei, aconteceu nada. Eu vou apertar, ele inverte. Ou seja, quando eu aperto, eu tenho essa inversão. Bom, essa programação, ela está na placa, tá, pessoal? Se eu arrancar o cabo ali, continua funcionando. Isso aqui, então, é o programador lógico. Eu poderia, por exemplo, eu quero 7 da noite ligar a iluminação do condomínio. Vou fazer um exemplo aqui, ok? Qual é o evento? É relógio. Bom, o que é o evento do relógio do programa? Qual é o horário que tu quer? Eu vou botar aqui, ó, 19... Opa. 0000. 19 horas. Ou seja, quando o relógio for 19 horas, eu vou querer ligar o output, eu vou pegar um relé número 4, e a ação é ligar, ok? Então, quando for 19 horas, o relé 4 vai ligar. Eu quero que desligue às 6 da manhã. Então, eu tenho um outro evento, que é de relógio, porém, o horário é 060000. Quando for 6 horas da manhã, esse mesmo output, que é o número 4, certo? Que é o que vai ligar a contactora lá, que vai ligar a lâmpada, eu quero desligar. Ok. Acabou a programação. O que eu posso fazer aqui, eu posso botar comentários aqui, ó. Ah, e o relé 4 é igual ao da lâmpada, né? O horário do síndico, etc e tal. Então, para cada linha, para cada evento, eu posso botar um comentário.
E aqui embaixo, pessoal, eu posso botar comentários para a lógica como um todo. Então, aqui eu tenho 10 eventos. Então, esse conjunto de 10 eventos, com as suas 10 ações, a gente chama de lógica. Uma lógica tem 10 eventos. Falei, pô, Ricardo, legal, o teu feijão com arroz aí para o meu condomínio já serve. Mas eu tenho um condomínio com 3 torres e que tem um monte de regra, um monte de horário. Como é que eu faço? Bom, pessoal, vocês podem adicionar mais 10 lógicas aqui. Lógica 2, vocês ganham mais 10 eventos. Eu vou adicionar mais outra lógica. Lógica 3, eu não sei se é 10 ou 20 lógicas, acho que é 10. Ou seja, se uma lógica eu tenho 10 eventos, se eu vou botar 10 lógicas, eu posso ter 100 linhas de eventos. É muito evento. Dificilmente vocês vão precisar mais do que 100 linhas para programar isso aí. Esse tipo de programação, certo? Enfim. Então, o nome da lógica, vocês podem trocar o nome, tá? Por que a gente separou, então, em grupos de 10 em 10 e não fez uma tripa única de 100? Uma multi-IO, ela pode, por exemplo, estar associada ao gerador, ela pode estar associada ao sistema de incêndio, ela pode estar associada à piscina, à casa de máquinas. Por que separar? Então, quando eu crio essa lógica número 4 aqui, por exemplo, eu vou chamar de... gerador diesel, ou grupo gerador. Bom, todos os eventos que eu vou colocar aqui, os inputs, os outputs, estão relacionados ao gerador do prédio. Eu posso ter uma outra lógica aqui, essa outra lógica, eu vou dizer que é da piscina. Por quê? Lá eu vou ter inputs e outputs associados ao motor da piscina, à boia, ou à temperatura, o termostato. É por isso que a gente quebra em vários pequenos blocos. Esses blocos se chamam lógica de programação. A grosso modo, o programador lógico, pessoal, é isso aqui. O que vocês podem fazer? Pô, esse programinha é legal, eu posso fazer em vários condomínios, ou enfim, uma lógica de um gerador que eu acertei, eu vou comprar uma multi-IO, sempre que eu botar no gerador, eu já coloco a multi-IO junto. Vocês podem salvar essa lógica. Então, salvar, ó. Ele salva como um arquivo normal. Porque... eu comprei um gerador, ó, sei lá, eu não conheço muito marca, mas gerador da Stemac, fulano, beltrano, ele funciona assim, quando atua input, é legal que eu dê um tempo e ligue um relé. Essa programação, para não ficar toda hora tendo que fazer, você salva isso como arquivo. E vocês podem depois carregar isso aí e enviar para a placa, ou seja, você pode enxergar a placa como se fosse um pendrive, ou como se fosse um disquete, para alguém que é mais da antiga aí, fora eu e o Muratori. Bom, pessoal, a gente não tem mais nada. O que tem aqui, para vocês... que faltou um detalhe importante. A placa tem um relógio, tá? Então, vocês podem aqui, ó, ler o relógio e ajustar pelo horário do notebook de vocês. Ajusta. Ó, acabou. Depois que ajustou o relógio, nunca mais precisa ajustar. E tem um outro item que é interessante, que é a saideira aqui, que eu vou mostrar agora. Eu tinha comentado que eu posso pegar um evento aqui e ligar um output de uma outra placa, certo? Nesse caso aqui, quando eu fui escolher o output, desculpa, eu vou configurar aqui, o que ele fala? Olha, qual output? É dessa placa. Por que é dessa placa? Eu não tenho nenhuma outra placa cadastrada aqui nesse software. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cadastrar uma segunda multi-IO aqui, que é o seguinte, equipamento, rede de multi-IO. A gente vem aqui, ó, adiciona. Eu tenho uma outra multi-IO aqui, que o IP é 10.5.5.244, ok? Qual é o modelo? Pode ser qualquer um, tá? Uma multi-IO de 4 inputs, ela pode mandar comando para qualquer multi-IO. Não importa qual é o part number, tá? Toda a programação das multi-IOs, não vou dizer que é compatível, é a mesma para todas, tá? Só muda o número de input e de output. Imagina que essa outra placa fosse aqui uma 2408. Legal, essa outra placa aí, a tal da vizinha que a gente chama aqui dentro, qual é o IP dela? Opa, eu errei aqui. Primeiro é colocar o nome, né? Eu vou chamar multi-IO do clube, ok? Aí sim, o IP 10.5.5.244. Qual é a porta? A porta padrão, pessoal, é 4091. Eu até vou pedir aqui para a engenharia, que está aqui me assistindo, para que, quando se adicionar uma multi-IO, já sugira uma porta padrão. Porque não tem por que trocar a porta. O IP sim, né? Mas a porta não tem por que trocar.
Bom, então o que eu estou dizendo? Eu estou num condomínio que já tem uma multi-IO, eu estou adicionando mais uma outra multi-IO, o condomínio expandiu. Então eu vou adicionar essa multi-IO chamada multi-IO Clube. Eu dei o OK. A partir de agora, a ferramenta sabe que tem mais de uma placa envolvida aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste. Aquele da piscina, ó, eu vou fazer o seguinte, quando a boia, que é o input número 3 for atuado, on, ok? Que o input número 3 foi atuado da minha placa, eu quero atuar o relé 4 da placa vizinha. Então, a ação é output. Qual é a configuração? Ó, de qual equipamento? Ele já pergunta se é o meu relé 4, que é local, ou se é da multi-IO vizinha. Ah, é da multi-IO vizinha, que se chama EMA-IO Clube. Ação, opa, número. Ó, aquela placa tem 8 relés. Então, eu vou escolher o relé 4 e eu vou dizer que quando acontecer aquilo, eu quero pulsar, eu quero ligar 5 minutos. Ah, a bomba lá, a boia diz que encheu e eu quero ligar a bomba d'água, a bomba 10 minutos, para não ficar ligado lá e dar algum problema lá. Então, eu vou pulsar. Quando a gente fala em pulsar, legal, eu vou fazer o quê? O tempo, eu quero segundos ou minutos? Vai ser minutos. Quantos minutos? 5 minutos. Ok. Então, essa primeira linha diz o quê? Quando atuar o input 3 da placa que a gente está mexendo, eu vou fazer o quê? Atuar o output número 4 da multi-IO do clube. Ele vai pulsar durante X tempo. Isso aqui é o tal do multi-IO vizinha. Bom, pessoal, deixa eu voltar aqui para o... A apresentação ela é meio acelerada, a gente tem muito conteúdo aqui, e a ideia é fazer um overview só do que essa linha de automação pode fazer. Então, a gente falou o hardware, que é a peça principal, né, do produto. A gente tem, então, essas outras dois softwares. Um é basicamente uma ferramenta que permite programar a placa, que é o programador lógico que eu apresentei agora. E o outro software é um software de monitoramento e de comandos, né, que é o Safe.io, que é um software web, que é basicamente o que a gente chamava de quadro sinótico. Antigamente, eu mesmo fiz um. Era uma placa cheia de LED, antigamente se tinha muito isso nos edifícios, né, e nas empresas, que quando atuava o input tal, ligava um LED. O Safe.io, a grosso modo, ele é um quadro sinótico vinculado a esses IOs, e vocês podem, então, colocar aqueles ícones e colocar as imagens ali que vocês acharem mais aderente. O que a gente está prevendo também, a próxima evolução, é, em vez de instalar o Safe.io no condomínio ou na fábrica, o Safe.io vai estar na nuvem, tá? A Combox está gerando uma série de aplicações que nós mesmos estamos hospedando na nuvem. Isso, o lado legal é que não tem que ter um servidor no condomínio ou na empresa, mas o sistema vai rodar na nuvem. Claro que aí é um serviço, tem uma mensalidade X lá, mas é um valor irrisório, é mais para fazer a manutenção, mas o bacana é que não tem que ter um servidor dentro do condomínio para isso. Enfim, pessoal, fiz uma metralhadora de informações aqui, nós estamos 1h20 já, a ideia é não estender demais, não pela minha agenda, mas pela de vocês. E a gente fica, então, aberto aqui a algumas perguntas, eu fico à disposição de vocês aí. A gente não atua via distribuidor, a gente atua, até então, direto com o integrador, tá? Então, a gente tem os contatos na nossa website, tem um formulário para entrar em contato, a equipe comercial entra em contato, passa as cotações para vocês, de software, de hardware, toda a parte de licenciamento. A Combox trabalha direto com o integrador. E o que existe, por muitas vezes, a Combox, ela prospecta, sim, clientes finais, mas não que a gente queira lá vender ou que a gente queira instalar. A gente quer vender o conceito para o cliente final, e aí vendendo o conceito da Combox, do produto, da ideia e todo esse papo que a gente tem de venda, a gente indica um integrador certificado. Pô, tem a fábrica do fulano lá, o cara tem que fazer uma série de coisas, tem controle de acesso e tem uma parte de automação lá que tem que colocar, o cara tem problema de geradores e tal, e tem uma automação que as multi-IOs resolveriam. Integrador, vai lá, vende tudo e cobre o serviço, cobre a manutenção. Se puder, já pega um outro serviço de incêndio. Sempre tem aqueles efeitos colaterais quando o integrador entra no cliente, né? Que por muitas vezes o valor é muito maior do que a automação IP. A gente tem um workshop todos os anos, que a pandemia agora deu uma movimentada, né? Uma desmovimentada, a gente parou um pouco, foi para o virtual. Então, assim, a gente
Essa linha de automação IP, a gente sempre fez um workshop dela. A partir de 2021, vai ter uma certificação, vai ser a primeira turma de certificação de automação IP. Porque como a gente tem agora o Safe.io, que tem uns recursos bem legais, o programador lógico, a gente começou a criar muito conteúdo. Então, hoje, a automação IP, nós vamos ter uma certificação especificamente para esse assunto. A automação IP, ela era tratada dentro de um workshop. Como a Multi.io era muito simples e o Safe.io era mais simples ainda, cabia em 2 horinhas finais ali, né? Só que a gente viu para fazer um hands-on, para a galera participar, etc e tal, e agora nós colocamos Multi.io vizinha, programador lógico e flag e relógio, a gente entendeu que a automação IP virou uma certificação exclusiva na Combox. A gente vai comunicar também, tem o nosso site, tem o contato aí no chat, o pessoal já botou aí, e a gente publica, né, de tempos em tempos, os nossos cursos. Tem de controle de acesso, tem de alarme, e automação IP também nós vamos ter certificação a partir de 2021.